Vamos esperar o pessoal entrar aqui na sala, conectar o áudio. Bom, acho que eu vou começando enquanto o pessoal vai chegando aí aos poucos. Liberar Boa mais noite. algumas pessoas. Boa noite a todos e a todas. Bom, vocês já me conhecem, acredito, mas vou me apresentar novamente. Eu sou Júlia Montenegro, secretária da Lacose DBB. Estou aqui representando a Lacose no seminário do Instituto Langage, em parceria com a Lacose DBB, que acontece mensalmente. E hoje estamos aqui para ouvir o Carlos Laredo, que é diretor de teatro, dramaturgo, pesquisador, criador e organizador de eventos culturais. O seu trabalho foi desenvolvido em vários países por mais de 30 anos, com criações cênicas de teatro, dança e teatro lírico, com especial interesse nos públicos esquecidos e inviabilizados. Invisibilizados, desculpa. Trabalhou intensamente e de forma pioneira no Brasil, com e para a primeira infância, realizando mais de 20 peças cênicas para este público. Realizou projetos artísticos com acompanhamento psicoterapêutico em estudos cênicos de diagnóstico precoce com crianças menores de 6 anos no âmbito dos transtornos do espectro autista e de apego. Tem desenvolvido projetos de acompanhamento artístico e psicoterapêutico com crianças menores de 3 anos que sofrem violência doméstica, negligência, ambivalência do apego, traumas físicos e psíquicos, abandono, e que também, por vezes, são vítimas precoces do tráfico de armas e de drogas. Nos últimos anos, criou peças teatrais com jovens menores de idade em situação de precariedade, vulnerabilidade física e psíquica, que sofrem exclusão, opressão, violência, desamparo e diversos traumas. E também encenou peças cênicas com populações indígenas, como os Guarani e Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e para populações quilombolas, como os Calungas de Cavalcante, no estado de Goiás. No Brasil, é colaborador da Rede Nacional pela Primeira Infância, trabalhou na elaboração do Marco Legal pela Primeira Infância, Lei 13.257, de 2016, foi redator do capítulo do Direito à Cultura do Plano Distrital pela Primeira Infância e participou na redação dos capítulos da Cultura e do Direito à Beleza do Plano Nacional pela Primeira Infância, PNPI 2020-2030. Então, queria dar as boas-vindas para o Carlos Laredo, que vai nos falar sobre o tema Bebês Nascem Poetas? Obrigada, Júlia. Gostaria de agradecer aí a disponibilidade do Carlos Laredo de vir conversar conosco, apresentar um trabalho belíssimo. O nosso formato é sempre de uma fala disparadora, em torno de 30 minutos, seguida de um debate. Então, durante essa fala disparadora, nós pedimos que os microfones fiquem fechados para evitar ruídos entre nós, mas, se possível, as câmeras abertas, né? Assim a gente pode ir se vendo, ter um encontro aí mais convivial. Então, agradeço, Carlos, que está num fuso horário aí ingrato e que aceitou o nosso convite, né? Alguém que eu conheci há pouco tempo e que descobri aí uma grande afinidade, então agradeço imensamente aí essa participação conosco. Te passo a palavra, Carlos. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a todas as pessoas que estão assistindo, a Júlia, ao Instituto Langage, à Lacose DBB. Eu estou aqui com muito prazer e muita ilusão de falar de uma pesquisa, de um momento de pesquisa que foi articulado na origem no ano 2015 e que foi se desenvolvendo durante os últimos anos com muitas dificuldades. Bom, todos sabemos que o ano 2015 são os prolegômenos do ano 2016, com todos os problemas que aconteceram no Brasil, com o impeachment da Dilma. E este projeto nasceu no Ministério da Educação,
uma proposta da então responsável pelas creches do Brasil, que era a responsável pela educação infantil, Rita Coelho, que fez uma proposta para, visando a construção de 5.000 creches no Brasil, tinha que ser articulada uma formação do professorado, das assistentes e de todo o pessoal profissional assignado a todas essas creches que tinham que ser construídas. Portanto, ela visava um projeto que conseguisse contribuir ao conhecimento e à formação dessas profissionais desses profissionais que iam estar assignados a todas essas creches no Brasil. O projeto se truncou no ano 2016, depois de um ano ia ser articulado pela Universidade Nacional de Brasília, a UNB, e pelo Departamento de Educação, também com a colaboração com psicologia. E por aí a burocracia e o impeachment matou o projeto, mas não matou a vontade, digamos, matou a financiação, mas não matou a vontade. Por aí fizemos várias provas no ano 2016, 17, 18 e sobretudo no 19 e no 20 que conseguimos articular um equipamento de pesquisa. A origem da pesquisa ela tem muito a ver com uma necessidade de encontrar um discurso que fosse baseado em conhecimento empírico e científico e, portanto, que superasse a nossa limitação de falar pela nossa opinião, pela nossa sensibilidade, pela nossa observação durante mais de 20 anos fazendo artes cênicas destinadas à primeira infância. Eu vou colocar um pequeno vídeo de 13 minutos, depois talvez darei algumas pontualizações sobre o que é a pesquisa, mas o que mais me interessa hoje é estabelecer um diálogo com todas as pessoas que estão participando e poder encaminhar uma conversa sobre, não só sobre o objeto da pesquisa, mas também sobre a potencialidade da mesma. Eu estou vendo que a Inês Catão está aqui com nós. Eu colaborei com ela, sobretudo num projeto que teve uma duração de 5 meses numa creche da tia Angelina, no Varjão, em Brasília, que fizemos, enfim, sobre como eram atingidas as crianças que sofriam, sobretudo, violência ou problemas de diversa índole, não? E como as artes podiam articular um certo dispositivo de ajuda ou de trabalho sobre, não sobre, talvez sobre o diagnóstico, mas sobretudo sobre a formalização de um espaço que não fosse um espaço clínico, mas um espaço de pesquisa, de contraste, de diálogo, de encontro. Eu vou passar para mostrar o vídeo e volto a agradecer a presença de todo mundo aqui, que são muitas pessoas, do Instituto Longage e da Cause des Bébés. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos lá. Com som, tá.
nos ha llevado a realizar esta investigación es encontrar una misma reacción en los adultos a lo largo de nuestra carrera teatral, tanto en España como en Brasil. A la salida de las funciones, los adultos estaban entre atónitos y desconcertados, extrañados de la atención de los bebés, cuando suponían que el entendimiento aún no les pertenecía. Se preguntaban, ¿cómo es posible que estuvieran atentos si no entendían nada? Es a partir de esta premisa que nos pusimos a trabajar en la búsqueda de lo que sucede en las primeras edades, cuando un espectador vive en una función escénica experiencias estéticas de emoción y atención, y tratar a sí mismo de entender desde la propia noción de entendimiento. Los diccionarios de las academias de las lenguas definen, en líneas generales, el verbo entender como una capacidad relacionada con el saber, con una cierta habilidad o amplitud de conocer, como una competencia de captar mediante la inteligencia o la intuición, o desde la perspectiva cristiana del entendimiento, como una potencia de la... Carlos, o som parou. Sin embargo, cuando nos remontamos a las fuentes de las palabras, a su origen etimológico, nos deparamos con una serie de nociones completamente diferentes que provienen en su mayoría de oficios antiguos, ligados a actividades colectivas. Estos fundamentos remiten a acciones o utensilios pertenecientes al mundo del tejido, de la costura y del campo, y en cierto modo identificadas con el mundo femenino. La raíz lingüística más utilizada en las lenguas protoindoeuropeas, la raíz ten de entender, intendere, tiene por significado etimológico las acciones de extender, tensar, estirar algo hacia. Siguiendo el mismo esquema, la noción de comprensión actual, entendida como capacidad individual, se ha alejado de su etimología, la de comprender, es decir, prender con el otro, asir juntos. A su vez, la raíz germánica está de understand en inglés o verstehen en alemán, entre otros, hacen referencia al hilo de la urdimbre, al propio utensilio del telar vertical, stand, como el de Penélope, es decir, aluden a su trama, al tejido, y sobre todo está relacionado con algo muy importante en la superación binaria del saber o no saber, esencial en los oficios antiguos, el verbo trenzar. Así, podríamos decir que entender, intendere, o understand, o verstehen, en su sentido original, significaba estirar las cuerdas desde adentro para tender hacia la otra persona, trenzarse con la o las personas, creando así un texto mutualizado. Empleamos la palabra texto en su sentido textil original, como extensión, tensión y trenzado que desemboca en la creación de un tejido colectivo, de forma corresponsable, al que llamamos entendimiento. De ahí que haya palabras fundamentales con el mismo arraigo que el verbo entender, que utilizamos permanentemente en nuestra investigación, como la atención, la intención, el entonamiento, la sintonía, el tono, la tensión, el trenzado, tentar e intentar, tender, extender, pretender, tener, contener, detener y mantener, lo tenue o la ternura. Existe una infinidad de palabras que comparten esa misma raíz ten, y esto nos ha hecho entender que el entendimiento no es otra cosa que vincularse. Empleamos la palabra vínculo en su sentido antiguo y recio. El vínculo es lo que une, el que teje las gavillas y junta los fardos, y el que hace de la ramilla flexible un cesto de mimbre, un balancín o la cuna de un bebé. Conectar supone una ligadura más allá del vinculum, palabra latina que existe en otras lenguas indoeuropeas para hablar del vínculo de apego. Los enlaces del tejido hacen del ser, ante todo, una persona inalienable. Lo costuran a la tribu humana en sus ecos, espejos y referencias de existencia. El motivo central de esta investigación es ampliar el conocimiento sobre las formas en que los seres humanos en sus primeras edades se vinculan, cómo se trenzan con otras personas.
Son objeto de este estudio, tanto del punto de vista teórico como práctico, entre otros aspectos, la regulación de la atención conjunta a través de la interacción, los espacios de intenciones compartidas, el acceso a la intersubjetividad, las representaciones de interacciones generalizadas, los espacios compartidos de atención, las dinámicas de grupos, el entonamiento emocional y, sobre todo, las correlaciones. No cabe duda que la esfera de vincular que hemos deliberadamente elegido son las emociones estéticas. Estas atraviesan como un rayo al ser humano y a veces nos ponen los pelos de punta, la piel de gallina y todo el cuerpo a flor de piel. Ahí es donde hemos empezado a observar, en la piel. Para realizar esta obtención de datos y estudio de la respuesta psicofisiológica de niñas y niños menores de 3 años, nos servimos de 2 instrumentos de observación: la tecnología electrocutánea EDA, Electrodermal Activity en inglés, y una filmación audiovisual con 5 cámaras en 4K. La tecnología EDA designa tanto al aparato con sus sensores de conductividad eléctrica como a la técnica que se aplica. Estos sensores miden la conductividad eléctrica en función de la humedad de la piel, producida por las glándulas sudoríparas. Estas están interconectadas a través del sistema nervioso con el cerebro límbico, lo cual nos permite obtener datos sobre la emoción y la atención de la persona que está siendo medida. Los sensores se colocan en las zonas donde hay más concentración de glándulas sudoríparas, ya sea en las manos o en las axilas. Así, los 2 electrodos se conectan a la piel y, a su vez, a un receptor que manda la señal a un ordenador por vía USB. Cada segundo se obtienen 2 datos numéricos que indican la velocidad eléctrica entre los 2 electrodos en función de la resistencia de la piel. Una vez elaborada una gran cantidad de datos, las curvas polinómicas obtenidas se vuelcan sobre los vídeos y se editan para poder estudiarlos en el programa de anotaciones complejas por capas del Instituto Max Planck. Con este procedimiento podemos analizar los vídeos de forma sistemática y precisa, estudiando los parámetros más relevantes de la acción dramática, ya sea la música, el texto, la canción, la luz, el vestuario, la proxémica, etc. Lo que vemos aquí en cada color corresponde a la curva polinómica de correlación del sensor de cada uno de las niñas y niños correlativos a todos los demás. La línea roja más gruesa que vemos es la media de todos los sensores. Esos cálculos se han procesado en función de que cada sensor está correlacionado en términos absolutos con todos y cada uno de los otros sensores de cada uno de los otros niños. Cada correlación se mide en un parámetro que va de 0 a 1, 0 siendo la correlación nula y 1 siendo la correlación absoluta. En definitiva, tenemos en la actualidad una gran cantidad de material de estudio realizado en 24 funciones escénicas, con 16 sensores y más de 24 horas de material filmado, con una importante inversión que podría ser compartida para ampliar su estudio, adaptación y desarrollo. Esta tiene por objeto la realización de un documental, la publicación de un libro y servir de base para artículos científicos de investigación. Este vídeo es una invitación para colaborar con socios universitarios internacionales o con instituciones que quieran ayudar a ampliar los horizontes de calidad y de excelencia de esta investigación. En su bellísima conferencia escrita en 1928 sobre las canciones de cuna españolas, hablaba el poeta granadino de las madres pobres que cantaban al tiempo que daban de mamar a los recién nacidos colgados de sus pechos, dando cuenta de la capacidad poética de sus pequeños interlocutores. Nos aclaraba el poeta granadino Federico García Lorca su porqué de ser poeta diciendo: aclaración de por qué canto. En este tipo de canción, el niño reconoce al personaje y, según su experiencia visual, que siempre es más de la que suponemos, perfila su figura. Está obligado a ser un espectador y un creador al mismo tiempo.
Y qué creador maravilloso. Un creador que posee un sentido poético de primer orden. No tenemos más que estudiar sus primeros juegos antes de que se turbe de inteligencia para observar qué belleza planetaria los anima, qué simplicidad perfecta y qué misteriosas relaciones descubren entre cosas y objetos que Minerva no podrá nunca descifrar. Con un botón, un carrete de hilo, una pluma y los 5 dedos de su mano construye el niño un mundo difícil cruzado de resonancias inéditas que cantan y se entrechocan de turbadora manera, con la alegría de que no han de ser analizadas. Mucho más de lo que pensamos comprende el niño. Está dentro de un mundo poético inaccesible, donde ni la retórica, ni la alcahueta imaginación, ni la fantasía tienen entrada. Planicie, con los centros nerviosos al aire, de horror y belleza aguda, donde un caballo blanquísimo, mitad de níquel, mitad de humo, cae herido de repente con un enjambre de abejas clavadas de furiosa manera sobre sus ojos. Muy lejos de nosotros, el niño posee íntegra la fe creadora y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente y por tanto sabio, y desde luego comprende mejor que nosotros la clave inefable de la sustancia poética. Bom, obrigado. É bom ver as reações, nos aproximar. Dá para me escutar, não é? Sim, sim, sim. Bom, eu queria só falar de algumas coisas em relação a esta pesquisa. Há uma parte que é menos, digamos, mais agria ou mais amarga ou mais difícil, que é todo o procedimento dos cálculos para poder colocar os dados nos vídeos e que os gráficos estejam limpios de interferências, limpios do que se chamam os artefactos e que consigamos ver dados que sejam sincronizados e fiáveis, enfim, tudo isso, não? Então isso demorou muito tempo para criar uma metodologia de trabalho para poder ter essa visão. Aí temos vários gráficos sobre os dados de que se chama entonamento emocional e o que se chama as reações no tempo real, e a gente tem todo esse material que ainda precisa de uma parte de poder fazer uma série de gráficos e cálculos. Nós, como se fala no vídeo, temos 24 apresentações com mais de 30 minutos cada uma, então são praticamente 12 horas de gravações com câmaras que pegam distintos pontos de vista, não? No início nós queríamos comparar os dados das crianças com os adultos, os acompanhantes, enfim, e o que acontece é que os dados, sobretudo
dos atores, das atrizes, dos bailarines, porque tem vários espetáculos com distintas disciplinas cênicas, tinham artefactos demais, interferências demais. Então, nós centralizamos a nossa pesquisa nos dados mais limpos, que eram os dados das próprias crianças em relação com outras crianças e também em relação com os adultos. Quando falam de interferências, é que os dos sensores na pele, quando tem um impacto ou um desdobramento da qualidade os dados se extrapolam e não servem para a pesquisa. Mas o que fundamenta esta pesquisa, e se fala um pouco no vídeo, mas eu queria dar um pouco mais de sentido, é que nós vimos, todos nós, imagino que vimos o desenvolvimento das neurociências, e quando somos praticantes do cotidiano com crianças menores de 3 anos, para nós continuavam sendo insuficientes todos esses avanços que nos últimos 15, 20, 25 anos, tanto as neurociências como a psicologia, como a psiquiatria, como tantas outras disciplinas da saúde mental conseguiram trazer todo esse conhecimento ainda nos parecia insuficiente, e não sendo pesquisadores, tivemos a ousadia de entrar no mundo da pesquisa. Ousadia porque, por outro lado, você ter crianças que estejam disponíveis para este tipo de pesquisa, o teatro, a dança, a música é uma situação ideal, porque estamos falando de crianças que estão durante um tempo de 30 a 35 minutos numa posição estática, o que facilita muito o acópio dos dados e o estudo dos dados. Senão seria muito complicado. Crianças em movimento, o que poderíamos ver nos dados seriam basicamente artefactos e interferências. Por outro lado, essa necessidade ela parte também de um contexto no mundo em que os recursos são muito poucos para a pesquisa, e, sobretudo, pesquisa relacionada com primeira infância e pesquisa relacionada com um mundo que historicamente esteve ligado ao mundo da mulher e ao mundo feminino e ao mundo que está muitas vezes também discriminado per se, não? De alguma forma, quando falamos dessa noção de entendimento, foi uma noção deturpada nos dicionários, entre outras coisas, para falar, não, as mulheres não vão votar porque não entendem de política, não? E para isso teríamos que redefinir o verbo entender, e redefinir e descontextualizar esse verbo. E é um verbo que tem família, que tem primos, que tem sobrinos, e que esse contexto familiar do verbo entender é muito importante asigná-lo a outras palavras que são de uso comum, e para nós era muito importante precisar na linguagem que queremos falar com cada uma das palavras que estamos utilizando, que sentido etimológico tem, com que sentido foi usadas essas palavras e em que contexto foram usadas. Portanto, as palavras que são o instrumento que utilizamos para criar uma análise são importantes para ser definidas na sua justa medida. Depois, é claro que a potencialidade da pesquisa é muito grande. Em várias áreas, quando falamos de como pode funcionar um grupo, uma dinâmica de grupo, como podem ser as intenções compartilhadas, como pode ser um entonamento emocional coletivo, tudo isso abre caminhos no mundo da educação, abre caminhos no mundo da pesquisa da saúde mental, e abre caminhos no entendimento que temos sobre a primeira infância. Nós, por enquanto, temos hipóteses, somos ousados e pedimos desculpas ao mundo da ciência e às universidades,
Mas pelo mesmo motivo vamos procurar ajuda nestas instituições. Faz vários anos que estamos chamando instituições universitárias e acadêmicas em vários países e nos últimos tempos tivemos a sorte de ter uma ressonância com universidades através do professor Bernard Gols, universidades como a Sorbonne e outras universidades que estão, Paris Diderot e outras universidades que estão colaborando, como por exemplo com Erika Parlato, que está colaborando em iniciar todo esse final do estudo. Eu acho que já me falei demais, eu só vou pedir desculpas pelo meu portunhol, sou espanhol, como todo mundo pode entender, não sou... Uma vez um jardineiro me perguntou, você é da onde? Eu falei, você acha que sou da onde? Ele ficou assim pensando e falou, você é mineiro? Não sou A mineiro. resposta do mundo, né, Carlos? Você é de onde? É uma pergunta muito antiga. Então, pois é, eu fico, não sei quanto tempo temos, se são 20 minutos, 25 minutos. Não, tá ótimo. Agora a gente vai, né, abrir aí para um diálogo, né? Queria começar dizendo que para mim é um prazer te escutar, né? Eu já conheço a pesquisa, o material, como o Carlos disse, nós fomos apresentados pelo professor Bernard Gols, né? Eu faço parte do Instituto Contemporâneo da Infância, que o Bernard Gols criou após se aposentar, então uma instituição relativamente recente. Eu faço parte do comitê estratégico e de pesquisa, então foi assim que nós fomos apresentados e me maravilhei com o trabalho do Carlos, né? Eu acho que ele traz essa forma transdisciplinar que a gente aqui no Langage sempre, né, prioriza, então vocês viram nesse vídeo, né, que é de uma delicadeza, ele é uma poesia em si, né, esse material em vídeo nos permitiu ver a questão transdisciplinar que permeia todo o trabalho, né? Eu acho que a proposta agora, como o Carlos disse, é poder finalizar o que eles já fizeram enormemente, né? Tem muito material para ser analisado. A ideia é realmente finalizar essas análises com o maior rigor possível, que é o que eles sempre fizeram até agora, com uma equipe muito enxuta, que fez muita coisa em muitos poucos, né, Carlos? Muito. E que o interesse agora é poder divulgar cientificamente tudo isso, né? Então, o Carlos sempre mostra para a gente essa questão aí da criança na sua atuação, né? Como ele falou também aí nessa fala, formas como as pessoas se vinculam ao objetivo aí da pesquisa, sempre pensando essa criança na primeira infância, aí 0 a 3, né? Como um sujeito que está atuando. Ao assistir, né, o que foi exposto aí às crianças, eles estão lá como espectador e como criadores ao mesmo tempo, né? Isso me faz pensar muito na proposta do Umberto Eco, né? Quando você imagina que a cada vez que lemos um livro, você tem a mesma quantidade de interpretação que a quantidade de leitores, né? A gente está frente a uma obra de arte sempre produzindo, e é isso que eles tentaram mostrar para a gente, né? Aliando aí as possibilidades tecnológicas, vocês viram o cuidado do que foi feito, o tipo de análise que foi feita. Então, quando vocês veem, né, o uso de um software do pessoal parceiro lá da Alemanha, que criou o Elan, que é um software gratuito, né? O pessoal da engenharia tem muito isso, de oferecer possibilidades que a gente adapta para o nosso interesse, para o tipo de pesquisa. Eu uso o mesmo software, o Elan, para fazer hoje em dia microanálises de sessões, né, de psicanálise com bebês. Sessões psicanalíticas com bebês. Então, é realmente um recurso, esse software, que nos permite ver muitas coisas e analisar de forma muito fina. Então, vocês viram, e o vídeo ficou belíssimo, né, Carlos? Que realmente essa ideia de você mostrar ao mesmo tempo as curvas que são vistas, a foto da criança, essa criança aqui é essa aqui que a gente está vendo. Então, agora, o trabalho é realmente, estatisticamente, fazer sair daí o melhor possível, né? Porque o material é belíssimo, né? O esforço agora em conjunto entre vários colegas aqui na França, com a equipe que já trabalha com Carlos há muito tempo, é realmente a gente unir, né, conhecimentos diferentes aí, a fim de poder divulgar,
né? Tudo isso que vai ser descoberto, dessa potencialidade dessas crianças frente a uma obra de arte, né? Como elas reagem, como elas criam, né, a seu modo, o que está acontecendo ali, como é que elas estão de forma ativa participando dessa história, né? Então, para mim, é algo muito importante nesse momento que a gente possa colaborar, né, para divulgar essa potencialidade toda, principalmente lá dos mais pequenininhos, né, os bebês que vocês viram assistindo ali às peças, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas que ele promete, né, Carlos? Sí, sí, sí. Quem quiser falar, levantar a mão, a Júlia me ajuda. Aqui no chat já tem vários comentários, vários elogios, né? A proposta agora é um diálogo, fiquem à vontade aí para perguntar, comentar. Isso, a gente começa Talvez. aqui com a... Ai, desculpa, Carlos. Não, eu queria só fazer uma provocação antes de começar, saudar a Inês Catão, que trabalhamos muito juntos, e ela está no início desta pesquisa, e, e agora nós estamos muito ansiosos com dar um retorno, não, a muitos estudiosos que possam pegar esse material e tirar próprias conclusões ou desde diferentes perspectivas, não? Mas a minha provocação tem a ver com essa palavra que a Erika falou, como o bebê como espectador e como criador ao mesmo tempo. Isso leva um pouco a ver qual é a noção de espectador. E eu me lembro muito da alegoria da caverna, porque nos permite um pouco ilustrar com essa alegoria do Platão, de como nós como adultos somos mais aqueles que estão encadeados dentro da caverna e que não temos acesso às fontes. As fontes era a luz que estava fora da caverna, que entrava na caverna e que produzia umas sombras, as próprias sombras projetadas, como todo mundo sabe desta alegoria. Mas ela me serve para falar que os bebês não nascem espectadores, não nascem com a noção de ver espectros. Espectador é uma noção que tem a ver com os espelhos, e com os espelhos como seres que estivessem fora do tempo. O ser humano nasce dentro do tempo, não do tempo mais vertical no sentido grego, no tempo mais do kairos. E nesse sentido, mais que espectadores, são no que no teatro se chamava o coro. Eles não estão olhando a piscina desde fora, estão dentro da piscina. E isso é muito importante porque nós somos observadores que estamos fora da piscina. Nós já não estamos nesse tempo sincrónico, estamos em um tempo diacrônico. E, portanto, temos expectativas e somos espectadores do futuro. E, portanto, deixamos de ser inocentes. E, nesse sentido, esta provocação, a primeira coisa que nós vamos observar pessoas que são completamente diferentes no espaço e no tempo. Estão em um lugar completamente diferente no espaço e no tempo. E, portanto, os nossos referenciais têm que mudar, porque se não mudamos os nossos referenciais de espaço e tempo, continuaremos observando desde fora da piscina. Então, não sei se isso serve como provocação, mas pelo menos serve como reflexão de que eu fico sabendo que, como modelo, não estamos ante uma psicologia do desenvolvimento, estamos ante talvez uma psicologia evolutiva. Em que sentido? Evolução tem a ver com o aion, que era o tempo eterno. O tempo eterno como uma representação circular. E o desenvolvimento é uma palavra que tem que ver com desenrolar. É como desenrolar um tapete. Então, algo limitado. E o ser humano nasce com, talvez, muito mais ligado com o infinito ou menos infinito que com um tempo zero. E isso também muda as referências. Então é isso. Essas são as minhas duas provocações para ver se podemos começar um diálogo produtivo. Desculpa, Júlia. Eu acho que a ideia também é interessante, Carlos, de pensar que estamos o tempo todo em transformação. Me interessa muito a ideia dessa transformação contínua, desde o bebê, mas todos nós, né? Essa modificação constante, né? E sem fim,
né, em que a gente continua se transformando dia a dia, né? Me interessa essa ideia da transformação, e gostaria de acrescentar aí que esse bebê colocado, né, dessa forma atuante desde o início, eu acho que é isso que a gente tem que começar a reconhecer também nos estudos psicanalíticos, que por vezes ainda vem aquele bebê totalmente passivo, né, submetido a um outro externo. Então, eu acho que a gente pode dialogar muito com essas questões, né, dessa possibilidade do bebê atuante aí desde o início. Acho que isso tem muito pano para manga aí para a gente continuar pensando. Tudo bem, Inês? Tudo bem, como é que vai? Queria fazer um comentário, na verdade não é um comentário, em primeiro lugar, né? Boa noite a todos e todas. Não podia deixar de estar aqui na medida em que eu soube que você ia falar, Carlos, é sempre muito bom te escutar. Muitas saudades, há muito tempo a gente não se encontra, tem uma pandemia aí no meio, né? Sim. Assim, muito saudosa do tempo, né? Eu que te conheci através do Vital de Donê, né? Aqui em Brasília, e que depois tive a sorte e a honra, né, de participar do projeto no Tia Angelina durante, né, um semestre com você, com a Clarice Cardel, com a Fernanda Cabral, e aprender tanto com vocês e poder trocar, vocês que têm uma formação completamente diferente da minha, né? E a gente poder... muitas das imagens do documentário que eu não tinha visto ainda, né, no final, remetem, são recortes lá do Tia Angelina, né? E pude reconhecer algumas passagens daquelas e já assisti várias peças de vocês, né? Então, fiquei assim emocionada, fiquei contente, que bom essa oportunidade. Então, eu queria, mais do que tudo, te dar um abraço e saber, e ficar contente com o fato de que você, com a sua persistência, está conseguindo levar adiante a pesquisa, com todas as dificuldades que a gente sabe, né? Que a cultura, né, tem, né? E você conseguir manter a sua proposta, essa pergunta que nomeia, não é uma pergunta, né? Não sei se você botou uma interrogação. O nome que você dá ao documentário, Bebês Nascem Poetas, é uma interrogação? Sí, es una interrogación. Aliás, se mencionaba justo antes de este diálogo a Trevor Hartin, y él también menciona esta potencialidad de dos bebés como poetas, ¿no? No só foi Federico García Lorca, tem outros autores que apontaram essa potencialidade, não? Desde uma sensibilidade específica. É uma pergunta, é uma pergunta. Não, não sei. Ah, isso, agora foi. Não, eu achava que era uma pergunta mesmo, mas estava querendo conferir isso com você, né? Quando eu ouço essa pergunta e quando eu ouço como uma provocação e uma questão, né? Porque os bebês, quando eu ouço falar dos bebês como poetas, eu não posso deixar de lembrar dessa noção do Lacan, que é a língua, né? Uma noção que a gente trabalha há tantos anos, se interessa tanto por ela, a gente que trabalha com a poesia, além de trabalhar com a psicanálise, né? Então, os bebês são poetas na medida em que, né, estão próximos, muito mais próximos, eu diria assim, né, de la língua do que a gente, no sentido de que estão constituindo, né, dependendo da idade do que a gente chame bebê, estão constituindo, né, o campo da linguagem, sempre como atores, né, e interlocutores, né, desde sempre, porque não tem nenhum ser humano que nasça na linguagem de outro modo. Acho que é importante manter como pergunta e não dar resposta, mas só para dizer que o que me convoca nessa colocação é desde a noção de la língua, né, de la langue, do Lacan, né, que fala desse começo, dessa montagem da criança, do bebê, né, no campo da linguagem, a partir do vínculo com o outro. E desde um antes que a gente hoje data desde antes do nascimento, né? Então, nesse sentido, porque a língua é a base de toda a poesia, né? Só que o poeta ele já tem um percurso no campo da linguagem, né? E quando ele faz uma poesia, ele está reencontrando, recriando, né?
E a criança ela está no começo desse caminho, um caminho de ida, né? Então, me interessa, claro, né, a gente que faz clínica com bebês, me interessa de todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista da poesia propriamente dita. Só tenho a te... Não se escuta. Eu disse que só tenho a te agradecer a insistência e a persistência nessa pesquisa. Obrigada, Inês. Acho que Ludmila? temos duas perguntas, Ludmila e Gláucia, acho que querem comentar. Ludmila. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Carlos, né, o presente que foi assistir a esse vídeo, a ver essa conexão entre a pesquisa e a arte e essas crianças. Eu tenho uma pergunta, Carlos. Se eu entendi direito, essas crianças são crianças de um espaço que vocês convidaram, que vocês trouxeram para o teatro, para estar nesse teatro, e aqueles cuidadores são os cuidadores dessas crianças, são mães, quem são os cuidadores que estão ali com eles? Muito obrigado pela pergunta e aproveito para responder também e agradecer a Inês, não? A Inês traz uma reflexão que depois posso entrar nela, porque é uma reflexão muito instigadora para o que significa ser poeta ou não para cada um de todos nós. E do ponto de vista também do Lacan, não? Nós escolhimos uma variedade de espaços, digamos assim, espaços em função do contexto social. Então temos lugares de classe alta, lugares de classe média, lugares de classe mais vulnerável. Me refiro à renda básica, algumas coisas assim, não? E lugares que são historicamente mais vulneráveis por distintos motivos. O que vemos são umas imagens, não são todas as imagens do projeto. Então, depois tem duas condições que são muito diferentes. Quem faz teatro para a primeira infância entende que não é a mesma coisa assistir a uma peça em que uma maioria dos espectadores são crianças menores de 3 anos ou menores de 6 anos, ou um público que tem pelo menos 2 adultos, pai e mãe, ou algum familiar que acompanha estas crianças. E quando falo isso é porque isso é uma observação de muitos anos, de muitas apresentações, muda a energia. O adulto traz uma energia adulta e uma energia muitas vezes, com todos os respeitos, adulterada. Portanto, não é a mesma coisa. E isso poderia me fazer entrar na seguinte reflexão, não? Que é quando tem... É claro que quando tem uma maioria de crianças, a mesma peça acontece de uma forma, e quando tem uma maioria de adultos acontece de outra forma. Eu estou falando em geral, não? Sempre tem depois adultos sensíveis, adultos mais cuidadosos, tem vezes que por ser público familiar tem maioria de adultos, mas sim que é uma característica que podemos falar assim, que pode ser generalizada, não? E por outro lado, se respondo um pouco, pegando essa coisa dos poetas, se eu vou fazer uma reflexão um pouco diferente entre o que entendemos que é poesia, que é uma poesia finalizada por um autor que escreve com beleza e, portanto, tem uma capacidade de juntar palavras de uma forma erudita ou selectiva, e por isso, sim, há um processo para isso. Mas no acto mesmo de fazer poesia, o mais importante é o que se chamava considerar. Considerar era examinar com cuidado as estrelas. E examinar com cuidado as estrelas significa que, se nos remontamos à origem da humanidade, aos primeiros momentos em que a humanidade expressou uma relação entre o fonema
entre o rastro, o traço e a intenção de significar uma coisa para outra pessoa, provavelmente, da mesma forma que a origem da linguagem se forma cada vez que uma pessoa começa a falar, se nós nos remontamos a essa origem da linguagem e pensamos, por exemplo, na imagem de uma criança, um bebê que está no colo de uma mãe há vários milhares de anos e que está em um céu aberto de noite, que o céu é estrelado, e que a criança começa a fazer um som e a juntar com a ponta do dedo um ponto de uma estrela com outro ponto de uma estrela com outro ponto de uma estrela. Isso que é considerar se converte em fazer uma constelação e, portanto, a unificar coisas. Para mim, a poesia é unificar coisas que não estão juntas. E a primeira infância, nesse sentido, tem uma capacidade realmente assombrosa. E isso eu falo da observação, não falo da pesquisa, tá? Eu estou falando de observar muitos anos crianças que são capazes de juntar palavras que, digamos, de uma forma, como falava antes, com uma certa relação do espaço-tempo, é mais difícil concretar essas palavras, porque nós já queremos um resultado, não? E aquele que é poeta não visa um resultado, sino visa a colocar coisas juntas que antes não se conheciam. Então, essa perspectiva, digamos, tem mais a ver com a construção da linguagem como uma arqueologia linguística, que como uma constituição da identidade e da língua como uma ferramenta que nos permite nos conectar com outras pessoas, não? Carlos, tem a Gláucia ali também querendo falar com você. Gláucia Galvão, de BH. É uma provocação, eu fiquei encantada, emocionada. Eu sou neonatologista, mesmo com recém-nascido, pediatra. E uma coisa que me interessou... E fotógrafa. Obrigada, Ed. E você está com uma quantidade enorme ali de trabalho, crianças em várias faixas etárias. O que me provocou foi, será que a gente consegue separar em faixas etárias e verificar essas curvas em faixas etárias diferentes e ver se tem algum momento que esse menino sairia da piscina, deixaria pela influência do outro, deixaria de estar tão poeta, tão mergulhado aí. E se a gente conseguiria, com isso também, abrir novos campos, né, de pesquisa, de trabalho. Será que quem são esses meninos que possam, às vezes, estar saindo mais cedo? Será que alguma violência, alguma coisa faz com que eles saiam mais cedo? Então, será que a gente tem um padrão primeiro e depois a gente pode estar pensando outras coisas, provocar outros trabalhos? Então, essa fica a minha provocação e o encantamento que eu não tenho palavras para você depois do vídeo que eu assisti. Realmente é emocionante. Tá? Muito obrigado, Gláucia. Eu não sei responder a sua provocação, é uma provocação muito profunda no sentido que eu talvez diria, me aventuraria a dizer algumas coisas, mas nunca me atreveria a responder, porque é uma pergunta que implica mergulhar na pesquisa desde essa perspectiva, a partir dessa perspectiva. Mas eu acho que você toca em uma coisa que é uma chave, não? Quando uma criança nasce, ela passa do líquido amniótico ao ar e passa de uma mistura de água, urina e outros aminoácidos e a um meio completamente diferente. E essa aventura de uma passagem a outra, como a aventura que se produz semanas mais tarde, quando a criança começa a se desgrudar do colo e passa de estar mais do ar e passa mais para a terra, são espaços energéticos completamente diferentes. E eu não tenho dúvida de que
quando você pega uma criança no colo digamos assim, com um período similar ao período de gestação. Se foi tanto tempo de gestação, tanto tempo fora desse espaço do líquido amniótico, acontece uma coisa muito curiosa, e que acontecia comigo quando pegava as minhas crianças às 4 da manhã porque choravam, e essa aventura que nós temos experimentado muitas vezes, não, de pegar a criança no ar até botar na cama para dormir, e o choro parece que quando parece que vai acabar, retoma, não? Retoma justo no contacto com a cama. Eu sempre me perguntei por quê. Que capacidade, apagava a luz, e aí experimentei muito em creches, até que percebi que talvez, isso seria um campo de pesquisa que tem a ver com o que você está falando, talvez a criança, quando ela nasce, como acontecia com essa criança autista, não? Jean-Marie, que onde ele trabalhou, que era capaz de ver as fontes de água, não? Como os poços de água. Eu acho que a criança, quando ela nasce, ela tem capacidade de perceber a energia da terra, e que a energia da água é muito diferente da energia da terra, e portanto se produz uma passagem energética muito diferente aos sentidos, e também quando se passa do ar à terra. Eu pegava crianças assim no ar, chorando, descia na terra, parava o choro como um diapasão, voltava para cima, chorava, calmava, descendo, como percebendo que a energia da terra, a energia telúrica, ela tem uma força e representa algo para a sensibilidade da criança que não é a nossa sensibilidade, e os arcos de sensibilidade. Por aí eu acho que se abrem muitas perguntas, não, com essas crianças que nascem antes de tempo e como elas se ubicam nesses espaços. Isso, para mim, é uma pergunta-chave e não tenho resposta. Mas muito obrigado, eu compartilho essa emoção e agradeço. E também agradeço, você fotógrafa, a Inês é poetisa, eu acho que isso ajuda muito a perceber o mundo de outras formas. Eu encantei quando você colocou da criança, do bebê, e aí me lembrou muito as pesquisas que a gente pode estar associando aí, do Alain Bertos, quando ele fala que nós temos não 5 sentidos, mas nós temos 7 sentidos, que é a propriocepção e o sistema vestibular, que integram todos, e que nessa passagem do útero aqui fora, para fora, a gente tem que constituir isso de forma que, à medida que a gente organiza esse bebê aqui fora, ele possa fazer o potencial que ele tinha lá dentro, como diz o Bernardo, né? Bernardo Gozo fala, né? Ele é que é o grande ator, né? Mas se a gente dá a ele essa condição de propriocepção, eles se colocam, e isso para a gente é fantástico, e na foto eu tenho visto isso muito. Então, isso... E em que momento eles vão dar conta, então, de sair desse casulo, né? E é isso que a gente trabalha, com prematuro. Acho que é uma ótima forma, né, Glaucia, de encerrar com questões, né? Sinal de que a gente ainda tem muito para trocar. Né? Quando o Carlos diz eu não tenho a resposta, né? Eu acho que isso é ótimo, que é isso que vai favorecer a gente continuar conversando, né? Júlia? Então, a Érica me deu a deixa aí para fazer o papel chato de precisar encerrar nesse momento, mas eu queria agradecer imensamente essa conversa, né, esse bate-papo aí, que teve o disparador aí desse filme maravilhoso que a gente viu e que a gente pôde conversar e bater um papo. Eu aproveito para convidá-los também para o lançamento do livro, aos que estão em São Paulo amanhã. Não sei se pessoal... Ai, desculpa, sábado. Eu não vou estar, então eu estou meio confusa. Então, sábado à tarde, quem puder ir a São Paulo, teremos o lançamento do livro que eu tive a grande honra de organizar junto com o Coin Trevarta, com a presença de alguns autores. Então, a gente tem aqui a Adriana, a Cláudia, a Heloísa,
eu mesma, Gláucia, que vocês ouviram agora, Ludmila, Regina Freire, Renata Witt, Estela Aranha. Então, esses são alguns dos autores de capítulos deste livro que fala sobre o bebê, corpo e ação na relação intersubjetiva. Então, 30 de abril, sábado, às 18 horas, para a gente conversar em torno do livro. Então, fica o convite a todos vocês. Depois a gente toma uma taça de vinho juntos lá na sede do Instituto Mangualde. Bom, obrigada, Cândida, por compartilhar aí a tela. Agradeço imensamente ao Carlos, que a 1h da manhã está ali firme e forte, com o fuso horário. Foi um prazer te escutar, a gente poder conversar e poder divulgar todo esse trabalho, Carlos. Muito obrigada. Se quiser falar algo para finalizar. Eu agradeço imensamente, as falas foram muito emocionantes, muito agradecido por tantas falas. Todo isto é um trabalho de uma equipe, que vocês viram, que tem pessoas detrás e que é o trabalho de muito tempo e de muitas pessoas com muita ilusão. Eu acho que nós compartilhamos uma emoção comum e isso não tenho mais que agradecer. Muito obrigado e muitas gracias e Sim. boa noite para todo mundo. Muito obrigado. Boa Boa noite noite a às pessoas. Até breve.